Demorei um pouquinho, mas cheguei. Estava, olha, colocando meus novos brincos, mão da noiva, e tentando fazer umas fotos bonitas, mas vocês sabem que eu sou muito exigente, né? Então, Rose, bem-vinda! Demorei um pouquinho para entrar, Rose, que eu estava aqui me emperequetando com os novos brincos da minha turminha lá de casa, da mão da noiva. Olha só, tô me achando. Bem-vindas! Bom, gente, hoje é o nosso segundo encontro do Desafio Saudável e eu estou assim encantada com o que eu li e com o que eu vou contar pra vocês. Lindíssima! Só um detalhezinho, Rosa, só um detalhezinho. Obrigada. Eu adorei, olha essa mistura de azul com verde diferente, essas pedrinhas, amei. Bom, gente, então assim, eu prometi a vocês, eu comentei aqui no Instagram que eu ia ler aquele livro que chama O Poder do Hábito, né? E aí, gente, eu tava com tudo na minha cabeça programado para os nossos encontros serem na quarta-feira. Quando eu me dei conta que era terça, eu digo, nossa, tem que acelerar essa leitura. E o livro tem mais de 600 páginas. Para minha sorte, a parte que fala sobre os hábitos individuais, ela tem pouco mais de 170 páginas. E aí eu consegui ler as 170 páginas e resumir para vocês, ó, em uma única página. Realmente foi um recorde, né? Em que eu peguei as principais ideias e eu fiquei muito encantada com o que eu li. E o nome do livro, né, O Poder do Hábito, O Poder do Hábito, realmente, gente, o hábito é muito poderoso mesmo. E aí, antes de começar a contar para vocês o que foi que eu aprendi nessa leitura de super, hiper, mega dinâmica, eu queria pedir uma coisa a vocês. Eu queria que vocês pegassem, se vocês trouxeram papel e caneta, papel, lápis, qualquer coisa assim, eu queria que vocês pegassem um papel e um lápis e que vocês anotassem para mim 3 coisas que vocês fazem todos os dias. Coisas assim que já tá na rotina. Quem pode me contar? Eu vou chamar aqui uma turminha pra gente começar essa dinâmica, que é muito interessante a gente refletir sobre isso. Vou convidar aqui algumas pessoas, alguns amigos, pra gente poder pensar um pouquinho sobre isso. Enquanto vocês pegam o lápis e o papel, eu vou convidando aqui. Me contem, quem sabe me dizer 3 coisas assim que vocês já fazem sem nem pensar no que estão fazendo. Enquanto vocês pegam o papel, eu vou diminuir aqui o ventilador porque o barulho atrapalha a nossa conversa. Só um minutinho. Pronto, estou de volta. Conseguiram o papel e o lápis? Quem conseguiu o papel e o lápis, me conta. Dá um exemplo aí de uma coisa que você faz todos os dias. Quero ver, bota aqui pra mim. Uma coisa assim que vocês fazem todos os dias. Não precisa nem pensar sobre isso para você fazer. Me dá um exemplo. Cadê essa turminha? A oração é um hábito para mim. Rose falou da oração. Vou pegar o seu exemplo, Rose. Me fala uma coisa. Você precisa pensar para fazer essa oração? Tipo, você tem que lembrar, dizer, eu tenho que fazer a oração? Ou é algo que você já faz naturalmente? Enquanto Rose me responde, vocês também vão colocando aí outras coisas, viu? Outros hábitos que vocês têm no dia a dia. Coisas que vocês fazem sem nem pensar. É automático, natural. Então, de fato, já é um hábito mesmo. Porque uma das coisas bem interessantes que eu percebi na leitura desse livro
Eu esqueci de pegar o nome do autor para falar para vocês, mas depois eu coloco aqui. É que o hábito não exige nenhum esforço do nosso cérebro. Justamente quando a gente fala de hábito, a gente está falando de algo que o nosso cérebro atualmente já não faz praticamente nenhum esforço para realizar. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, aquele exemplo clássico, né, de dirigir. Quando a gente começa, a gente precisa pensar no passo a passo, né? Primeiro ligar isso, depois puxar aquilo, depois pisar não sei aonde. A gente tem que fazer um esforço grande, mental, para que a gente siga cada passo necessário para a gente conseguir dirigir. Depois de fazer isso várias vezes, a gente não pensa mais, não é verdade? Porque a gente aprendeu. Mas, não sei se esse seria um bom exemplo para o que eu quero falar para vocês, mas, por exemplo, escovar os dentes. Ninguém precisa pensar, amanhã eu tenho que escovar os dentes. A gente sempre escova os dentes, todos os dias, né? De preferência, pelo menos 3 vezes ao dia. E isso a gente faz. Então, o que foi que eu percebi nesse livro? O hábito é justamente aquilo que o seu cérebro já não se esforça mais para fazer. Você já sabe, você já faz no piloto automático. E aí, quando a gente vem para aquilo que a gente fala aqui, sobre hábitos saudáveis, as pessoas falam assim, poxa, é tão difícil adotar hábitos saudáveis. Poxa, é tão difícil cumprir a minha meta, né, do controlador de hábitos saudáveis. É porque, na verdade, não é um hábito. Bem-vindas, bem-vindo. Eu tô falando para vocês aqui sobre a questão do hábito, né? O hábito é aquilo que a gente não faz mais esforço praticamente nenhum para realizar. Então, quando a gente vem para o desafio saudável e que a gente observa a dificuldade que a gente tem para adotar os famosos hábitos saudáveis, essa dificuldade existe porque ainda não é hábito. O nome é hábito saudável, né? Comer frutas, hortaliças, fazer atividade física, beber água. Mas, na verdade, para que se torne um hábito, significa que eu já não faço mais esforço para realizar aquilo. Aquilo já faz parte da minha rotina, o meu cérebro já sabe fazer aquilo, inclusive mesmo se eu não pensar naquilo. Então, como eu comentei no início, eu vou trazer para vocês, eu sistematizei aqui em uma folha o que eu li em mais de 170, mas eu fiz aqui uma síntese das principais ideias sobre esses hábitos. Bem-vinda, Juliana, Márcia, minha mãe também está aqui, bem-vindas. Eu fiz uma síntese sobre alguns pontos muito importantes que o livro fala em relação ao hábito. Um ponto inicial que ele coloca é o seguinte: os hábitos não são inevitáveis, né? Como assim eles não são inevitáveis? Algumas coisas que nós vamos aprender hoje vai fazer com que vocês percebam isso. Eles não são inevitáveis a partir do momento que eu passo a compreender como é que funcionam os hábitos, né? Que eu passo... Ó, Juliana, tava aqui, ó, fazendo um exibicionismo do meu brinco novo, da mão da noiva. A partir do momento que eu compreendo como é que o hábito se desenvolve, como é que ele se mantém e toma a decisão de mudar esse hábito, é possível sim fazer uma alteração nesse hábito. Então ele primeiro fala que os hábitos não são inevitáveis, né? Você não nasce com todos os hábitos estabelecidos, você por algum motivo, né, desenvolve determinados hábitos e é interessante que ter esse funcionamento em piloto automático é importante porque a gente não poderia ficar pensando em tudo que a gente vai fazer, né? A gente precisa também desviar a nossa atenção para outras coisas mais desafiadoras, outras coisas que a gente precisa desenvolver. Então, funcionar no piloto automático, que é a maneira como a gente funciona pelo hábito, é importante também. Esse livro, gente, ele traz tanto as pesquisas científicas, né? Aquelas pesquisas feitas com ratinhos em laboratório,
como também ele traz situações de vidas reais em que as pessoas perderam partes do cérebro. E aí eles puderam observar que mesmo sem a memória, por exemplo, teve um senhor que não lembrava de muitas coisas, né? Ele repetia as mesmas coisas o tempo todo. Mesmo sem essa memória, ele conseguia caminhar na rua onde ele morava e voltar para a casa dele, mesmo sem lembrar qual era a casa dele. Então, o que acontece? Ele já tinha um piloto automático, ele já tinha um hábito de fazer aquele tipo de passeio e tinha padrões que ele seguia e que fazia com que ele voltasse para casa. Então, eu vou seguir muito essa síntese que eu fiz aqui para nós, porque, como eu falei a vocês, eu coloquei 170 páginas em uma, né? Aí, o que acontece? Uma coisa muito interessante que eu aprendi foi sobre o loop do hábito. Vocês já ouviram falar sobre loop do hábito? Quem já ouviu falar sobre isso, me conta. Aprender sobre essa estrutura desse loop do hábito já faz com que a gente consiga controlar melhor. Porque se eu sei como o meu hábito funciona, eu tenho consciência disso, eu passo a controlar melhor. Eu tô tão deslumbrada com essa coisa de hábito porque a gente vinha falando aqui sobre o profissional de saúde saber tanto e cuidar tão pouco de si, né? Não sei se vocês já estiveram aqui em outros momentos, em outras lives, em que eu falei sobre isso e a gente trouxe alguns convidados para a gente tentar descobrir isso. Por que o profissional de saúde sabe tanto, porém se cuida tão pouco, né? Claro que não são todos, mas uma parte deles. E aí essa questão do hábito explica muita coisa, porque tem muita coisa que a gente faz sem pensar, que a gente faz e nem sabe por quê. E aí o que acontece? O loop do hábito é uma boa explicação sobre isso. Ele fala o seguinte, nós funcionamos, o nosso hábito funciona de que maneira? Eu tenho uma deixa, uma rotina e uma recompensa. Como assim, mesmo uma deixa, uma rotina, recompensa? Aquilo que desperta o meu fazer de determinada atitude. Por exemplo, quem tem o hábito de ir para a academia, já tem o que? A deixa de calçar o tênis. Então, eu calço meu tênis porque eu sei que eu vou para a academia. Já tenho a rotina da academia e no final eu posso ter uma recompensa que é uma sensação de bem-estar, ou pode ser que eu tome alguma bebida que eu goste ao final da academia. Então, isso é um ciclo que vai se retroalimentando. Por exemplo, eu tenho o hábito de chegar em casa e me jogar no sofá para assistir televisão. Então, eu já tenho aquela rotina. Chego em casa, tiro a roupa, por exemplo, caio no sofá. E ali eu vou ter o quê? Alguma coisa do tipo distração, descanso, esquecer o dia. Então, já existe um padrão, né? Algo que desperta. Por exemplo, outras pessoas que estão ansiosas e querem comer o quê? Chocolate. Eu tô estressada, é a deixa. Eu como chocolate e eu me sinto mais tranquila. Então, o loop do hábito funciona dessa maneira. Eu tenho uma deixa, que é aquilo que dispara a minha atitude. Eu tenho uma rotina, que é o que eu faço depois daquela deixa. E eu tenho uma recompensa. Então, o primeiro ponto que o livro nos traz é esse. E aí, tem um ponto que eu achei também muito interessante, é o seguinte. O nosso cérebro, ele não sabe a diferença entre hábitos ruins e hábitos bons. Apenas ele já está funcionando no modo automático para certas coisas, né? E assim, gente, essa deixa que eu falei para vocês, que é o que dispara a ação, ela pode ser diversas coisas. Ela pode ser um estímulo visual, então um doce, um comercial de TV, um determinado lugar, né? Uma hora do dia, toda hora, todo dia, tal horário eu faço tal coisa. E aí eu sinto tal recompensa. Pode ser uma sequência de pensamentos e pode ser também a companhia de alguém. Nossa, toda vez que eu encontro fulano, eu tomo um cafezinho com ele. Vocês já ouviram falar isso? Nunca ouviram, né? Toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu tomo um cafezinho com ela. Então,
existem pessoas que já disparam determinados comportamentos na gente. As rotinas que a gente fala sobre esses hábitos, essas rotinas podem ser simples ou podem ser complexas. Mesmo rotinas complexas, elas já podem estar no nosso automático, certo? E aí, vamos ver as recompensas. As recompensas, elas podem variar, desde comida a drogas, né? A depender, infelizmente. Muito do que o livro traz tem a ver com o aprendizado dos alcoólicos anônimos, por exemplo, né? Então, as recompensas, elas podem variar desde comida a drogas, que causam sensações físicas, até compensações emocionais, como o orgulho de receber um elogio, uma congratulação, né? E aí, o que acontece, gente? Os hábitos, eles são muito poderosos. Porque, observe, se você consegue fazer no piloto automático coisas que, com o passar do tempo, vão se juntando e vão lhe beneficiando, ou se você precisa ter reações rápidas para fazer uma coisa e se você for pensar naquilo, você não vai dar conta de fazer na rapidez necessária. Você estando com essa situação como um hábito, essa coisa como um hábito, você vai conseguir fazer isso muito rapidamente. E fazendo isso muito rapidamente, você vai conseguir a resposta que você precisa, mesmo sem pensar. Então, o hábito é uma coisa muito, muito poderosa, mas também é uma coisa muito delicada. Porque se você adotar um hábito ruim, isso também vai ter o mesmo efeito, né? Você também, com o passar do tempo, vai ter os efeitos daquele hábito ruim que vão lhe prejudicar com certeza. E é uma coisa, como eu falei a vocês, que funciona no piloto automático. Então, não é algo que eu paro para pensar a respeito. Eu simplesmente vou fazendo. Então, como não é algo que eu paro para pensar a respeito, muitas vezes não fica no nível da consciência e eu vou levando a vida inteira sem nem me dar conta. Então, eu estava perguntando aqui no início, vocês já pararam para pensar em coisas que vocês fazem todos os dias? Né? Rose me deu o exemplo da oração, mas você deu o exemplo, você tem um exemplo da escovação do dente, né? Eu, por exemplo, percebi que eu já tenho o automático de fazer o café, então eu não paro para pensar, o que é que eu vou fazer agora de manhã? Não, eu sempre acordo e já vou fazer o café. Isso é um piloto automático, isso é um hábito. E se a gente consegue colocar hábitos saudáveis dessa forma, fazer com que as ações saudáveis se tornem hábitos, a gente acaba ganhando muito. Da mesma forma que se a gente permanece com hábitos que são ruins, a gente perde muito. Bom, então, Inês, é simples assim? Eu tenho uma deixa, eu tenho uma rotina e eu tenho uma recompensa, pronto, isso já resolve o meu problema? Não, não é tão simples assim. Por quê? O que é que faz esse loop do hábito girar, rodar, existir sempre? É uma coisinha chamada anseio. Como assim, Inês? Ele é que faz com que as deixas e as recompensas funcionem. Porque veja só, se eu tiver uma deixa, fizer uma atividade e tiver uma recompensa uma única vez e não pensar mais sobre isso, eu vou repetir aquele hábito? Muito provavelmente não, né? Fiz uma vez, gostei e tal, mas ponto final. Porém, se eu gostei tanto ao ponto de ter vontade de fazer de novo, né? Se eu também faço isso sempre e eu sinto, antes mesmo de fazer, eu já consigo sentir o prazer que aquilo vai causar em mim, eu já consigo, boa noite, Glória, bem-vinda. Então, o anseio por um determinado hábito é quando eu já sei o bem-estar que aquilo vai me trazer e eu fico com aquela vontade. Então, por exemplo, quem tem o hábito de fazer atividade física e fica com muito pilhado com endorfina e tal, aquela coisa, aquele prazer. Antes mesmo de ir fazer academia, de fazer exercício físico, bem-vinda, Renatinha. Antes mesmo da pessoa ir realizar a atividade, ela já fica na expectativa, ela já fica no desejo, ela já anseia por aquilo. Então, ter esse anseio, imaginar o prazer que aquilo vai lhe causar, antes mesmo de ter a deixa, a rotina e a recompensa,
é que vão mover a pessoa a sempre repetir aquilo ali, certo? Então, por exemplo, se você quer, eu vou falar isso, mas depois a gente tem outras coisinhas, viu? Umas cerejinhas aí em cima do bolo. Se você quer adotar determinada ação como um hábito, você precisa escolher qual vai ser a sua deixa, você vai escolher qual é a recompensa e você vai estabelecer o que é que você vai fazer dentro disso aí. Então, a deixa para eu fazer atividade física, por exemplo, e qual a recompensa que eu vou ter por isso? Ah, vai ser o bem-estar? Ah, vai ser porque eu vou tomar um suco no final e eu adoro aquele suco daquela academia. Então, assim, você tem que ter estabelecido a deixa, o que é que dispara a sua ação. Então, assim, terminei meu dia de trabalho, então agora é a hora. A minha deixa é agora, a hora de fazer atividade física. Faço atividade física como uma rotina e aí no final eu tenho uma recompensa. Então, isso é o passo básico de um hábito, certo? E eu preciso estabelecer o anseio por esse hábito. Então, assim, eu tenho que começar a imaginar a sensação de tomar aquele suco ao final da academia. Tá adorando as postagens de hábitos saudáveis, tenho caminhado e dançado também. Bacana, que bom, atividade física é vida. Joia, Renata, a ideia é essa. Então, assim, para eu estabelecer um hábito, eu tenho que estabelecer qual é a deixa daquele hábito. Por exemplo, que horas eu faço aquilo? Eu faço na hora que eu tô cansada, eu faço na hora que eu tô estressada, eu faço na hora que eu terminei o trabalho. Eu tenho que ter a minha deixa. Aí eu faço aquela ação que eu planejei como uma rotina e tenho a minha recompensa. Ok. E aí, para que isso se repita, para que isso se mantenha, eu vou ter que ter o quê? A imaginação, o desejo. Uau, tô com vontade de fazer aquilo, né? Então, primeiro você escolhe a sua deixa, você escolhe sua rotina, você escolhe sua recompensa, você passa, se permite desejar aquilo previamente e aí você está chegando perto do lugar que você queria, que era estabelecer hábitos. Porém, tem um detalhe. O autor fala o seguinte: a gente não cria hábitos, a gente altera os hábitos que nós já temos. Que loucura é essa, Inês? Explica esse negócio melhor. Olha só. Ele fala aqui, um hábito não pode ser erradicado, ele deve ser substituído. Então, por exemplo, eu tô estressada e eu quero descontar isso numa barra de chocolate, né? Então, a minha deixa é estressada, fiquei estressada. A rotina é, vou comer uma barra de chocolate. E a recompensa é, ufa, que coisa boa, agora eu tô me sentindo bem melhor. Ao invés de eu lutar com isso, eu vou fazer o quê? A minha deixa e a minha recompensa vão ser as mesmas. Então, a dica, a regra de ouro que eu falei pra vocês lá no post que eu coloquei no feed do Instagram é essa. Você vai usar a mesma deixa e a mesma recompensa e vai substituir a rotina. Por exemplo, pegando esse gancho do que eu falei agora. Tô estressada, qual é o meu hábito? Comer a barra de chocolate. E depois me sentir bem, a minha recompensa. Eu vou pegar, tô estressada, vou fazer alguma coisa no lugar de comer a barra de chocolate que tem que me trazer a mesma recompensa que é me sentir bem melhor. Vamos, por exemplo, dizer o quê? Tô estressada, vou fazer uma caminhada. Ai, ufa, tô me sentindo bem melhor. Tô estressada, vou ligar para uma amiga, vou desabafar. Ufa, eu tô me sentindo bem melhor. Então, a deixa e a recompensa foram as mesmas. O que mudou foi o que tinha dentro delas, a rotina. Então, ele recomenda que para você ter sucesso na mudança de hábito, você tem que fazer isso para aquela deixa que já existe e para a recompensa que você espera por aquela deixa, você troca a rotina. Deu para entender isso, gente? Me fala aí, sim, 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 não, não, não. Deu para entender o que eu tô querendo dizer?
sobre a regra de ouro? Coloquem aí para mim se vocês estão compreendendo o que eu falei, se tá fazendo sentido até agora o que eu tô falando. Esperar vocês colocarem. Sim, deu para entender? Ótimo. Rose falou que sim. Então, o que é que ele fala? Para mudar um hábito, né? Uma evidência clara. Para mudar um hábito, é preciso encontrar uma rotina alternativa. E suas chances aumentam. Agora é o pulo do gato, é onde entra o nosso desafio saudável. Suas chances aumentam se você se compromete a mudar como parte de um grupo. Mas isso não é suficiente. Peguei vocês, né? Mas a gente tá chegando lá, viu? Tem que ter tudo isso. E mais um detalhe incrível, maravilhoso, fenomenal, que é a fé. Mas a fé, gente, aqui não é a fé necessariamente religiosa. Pode ser também. Por exemplo, no grupo lá dos Alcoólicos Anônimos, eles colocam a fé como um dos pilares. A fé mesmo religiosa. Mas aqui é a fé no sentido de que é possível mudar aquela atitude, aquele hábito. Então você tem que apostar, você tem que acreditar que você vai conseguir. E aí, nesse sentido, essa fé também cresce quando você tem uma experiência comunitária. Então, estar com as pessoas, estar em grupo, estar com pessoas que acreditam que essas alterações de hábitos são possíveis, também fazem com que a sua fé aumente. Mesmo que esse grupo, mesmo que essa comunidade tenha apenas 2 pessoas. É importante que você possa conversar com alguém que tenha a mesma intenção e que te compreenda e que te apoie naquele seu projeto. Então, a gente fez aqui um ciclo, né? Eu passei assim pelas principais ideias que esse livro nos traz, que são que hábitos não são inevitáveis. Quando o seu cérebro tem um hábito, você para de pensar sobre aquilo que você está fazendo. Então, assim, você já faz no piloto automático. Isso é bom porque você vai desocupar o seu cérebro para cuidar de outras coisas que ainda não são rotineiras, mas pode ser perigoso se você adotou um hábito que não lhe favorece, porque você repete sem pensar, sem criticar, sem consciência, né? E aprender um pouco sobre isso que a gente falou aqui vai nos ajudar a ter uma consciência sobre o hábito e saber como é que a gente pode modificar esse hábito. Então ele fala desse loop, que é a deixa, aquilo que dispara a minha ação, a rotina, aquilo que eu faço, que eu tô acostumada a fazer. Esse brinco maravilhoso deve ser da mão da noiva. Pois é, eu tô exibindo ele que chegou esses dias. É mão da noiva, sim. Então, voltando, você tem a deixa, que é o disparador do hábito, a rotina, que é a ação em si que você está acostumado a fazer, e uma recompensa por isso. A partir do momento que você tem um anseio por aquilo, você já tem uma expectativa, você já imagina o prazer que você vai sentir com aquilo, isso vai se fortalecendo como hábito, né? E se você precisa mudar esse hábito, se você quer mudar esse hábito, o que ele fala é o seguinte: você não elimina um hábito, você altera, você vai ter um hábito alternativo, uma ação alternativa. Então, para uma mesma deixa e uma mesma recompensa, você muda a rotina, certo? Para ajudar nisso, o que é bom? Estar com alguém, estar em um grupo, estar em uma dupla, alguém que compartilhe com você
daquela vontade, daquela determinação de que quer fazer diferente. E ter fé, acreditar que aquilo é possível, certo? E aí, gente, eu pergunto a vocês, como anda o nosso controlador de hábitos saudáveis e como anda a nossa crença de que é possível a gente mudar esses hábitos, né? Eu queria escutar um pouquinho, na verdade, ler, né? Um pouquinho sobre isso. Essa segunda semana, como foi para vocês em relação aos nossos hábitos saudáveis e as nossas metas? Quem pode me falar? O nosso controlador de hábitos saudáveis, ele foi trazendo algumas metas crescentes de uma semana para outra, né? Nós trabalhamos com 3 semanas, são 21 dias. A primeira semana, nós tínhamos como meta aumentar o consumo da água, comer pelo menos uma porção de frutas, pelo menos uma porção de hortaliças e fazer 10 minutos de atividade física. A segunda semana, a gente propôs aumentar um pouquinho cada uma dessas metas. Está melhorando a cada dia. Isso que é muito importante. A segunda semana, a gente colocou mais um pouco de água, 2 porções de frutas e 2 porções de hortaliças. Não foi isso? No dia. E 20 minutos de atividade física. Algumas pessoas relataram dificuldade. E aí eu me lembrei da nossa live com Suelda Vicente, que faz parte também do nosso Desafio Saudável, e ela estuda neurociência. E nós tivemos uma live sobre hábitos, e uma das coisas que ela recomendou era que a gente começasse por um único hábito. Eu não me senti à vontade de fazer isso, colocar só um hábito, porque a minha mente gira muito em torno das recomendações, né, da vigilância das doenças crônicas não transmissíveis, que envolve a questão da alimentação e também da atividade física. Então, eu tentei estabelecer as metas conforme esses critérios mínimos, né, de consumo de frutas, hortaliças e atividade física. Mas o que foi que eu orientei para as pessoas que estavam com um pouquinho mais de dificuldade? Escolha uma dessas coisas que a gente vem fazendo. Mantenha aquilo que você já conseguiu fazer e escolha uma para avançar. Então, algumas pessoas podem ter escolhido a fruta, outros podem ter escolhido a hortaliça, outros podem ter escolhido a atividade física. E o mais importante, gente, é que vocês não parem. Não parem de fazer avanços, mesmo que seja em uma só meta. Ou, pelo menos, manter todas as metas e um dia conseguir incrementar uma ou outra, porque o mais importante, né, no nosso desafio saudável, como eu falei a vocês, é a gente sair do zero, é a gente começar a colocar hábitos saudáveis na nossa vida. Eu acredito que algumas pessoas já conseguiram fazer isso. E eu queria ver com vocês como é que tá o controlador dessa semana. Por exemplo, no item da água. Quem conseguiu bater a meta de beber bastante água essa semana? Me fala aí, pelo menos tem 5 bolinhas, tipo 5 dias, né? Dentro de uma semana de 7 dias, 5 dias com a bolinha da água preenchida, por exemplo. Quem conseguiu? Coloca aí pra mim. Glória, estou bem animada para nossa terceira semana. Eu também, Glória. Essa segunda semana eu não fui muito bem no meu desempenho. Então, hoje essa live e essa leitura do hábito, né, o poder do hábito, foram também uma reflexão para mim, para eu poder, né, pensar, tomar consciência assim, epa, peraí, o que está acontecendo? Então, realmente, é necessário adotar algumas medidas. Por exemplo, no momento que eu cheguei em casa,
que eu chego do trabalho cansada e tal e quero me largar, eu tenho que pensar no meu bem-estar e ver qual é o movimento que eu posso fazer diferente. Então, por exemplo, nos primeiros dias do desafio, a segunda semana foi mais difícil, né? Nos primeiros dias do desafio, por exemplo, o que foi que eu fiz de estratégia? A minha deixa foi já deixar a roupa e o tênis na porta de casa para poder fazer minha atividade física lá embaixo no prédio, né? E aí nos dias seguintes, como eu não fiz isso, eu não coloquei a minha deixa na porta, que seria o tênis e a roupa e tal, eu acabei entrando na rotina normal. Então, entrando em casa e tal, aí você toma banho, não vou mais fazer atividade física, já tomei banho, não sei o que, quer relaxar. Então, isso é um ponto. Rose falou que ficou devendo atividade física quase todos os dias. Vocês avaliem aí direitinho o controlador de vocês e vejam qual é o item que vocês conseguiram cumprir menos, qual item vocês conseguiram cumprir mais, qual é aquele que você gostaria de assumir assim para você como o seu desafio pessoal. Eu quero melhorar na atividade física, eu quero melhorar. Porque, gente, como eu falei a vocês, a rigor, a gente deveria ter escolhido um único hábito, né? Uma única coisa pra gente fazer. Mas eu quis dar para vocês uma referência sobre quais são os hábitos considerados, né, saudáveis, assim, minimamente na nossa alimentação, na nossa atividade física. Então, eu coloquei, assim, um pouquinho mais de metas. Mas se vocês identificarem pelo menos deles um que vocês vão avançando ao longo das semanas, já vai ser um ganho imenso. E como vocês já fizeram na primeira semana a inserção de alguns hábitos, então, por exemplo, todo mundo estava fazendo o quê? Comendo fruta, comendo salada. De repente a gente não vai conseguir colocar a segunda porção, mas só o fato de vocês já terem adotado a salada todos os dias já foi um avanço, né? Então eu sugiro assim que cada um escolha a sua meta principal, seu desafio principal dentro daqueles nossos e tome isso para essa semana. Não deixa aquilo que vocês já conseguiram conquistar. Então, quem já está comendo salada todo dia, mantenha a sua salada todo dia. Quem consegue beber mais água, continua bebendo mais água. Não vamos retroceder, mas vamos tentar avançar, pelo menos em uma atividade. Tá combinado dessa forma? Tá? Fica mais tranquilo assim? E ali, aquelas metas vocês tomam como referência sobre o que a Organização Mundial da Saúde fala que seria saudável para a gente, né? O que é que eu devo perseguir com mais tempo? Eu já conquistei o hábito de comer a salada todos os dias, então com o passar do tempo eu posso ver uma forma de inserir em outros momentos do dia. E uma coisa muito importante é vocês fazerem uma análise, um inventário, vamos dizer assim. Parar um pouco e observar quais são os hábitos que eu tenho no meu dia, aquilo que eu já faço no piloto automático. Então, por exemplo, eu já sei que eu acordo, vou direto fazer café, né? Aliás, minto, eu vou no banheiro, faço xixi, depois vou fazer café. Então, o fazer café, eu já não penso mais sobre isso. Eu não penso se eu estou com vontade de tomar café, se eu quero tomar café, se tomar café vai ser bom para mim, se vai ser saudável ou não. Eu já faço, isso já é um hábito. Então, eu já tenho o hábito de acordar e tomar café. Mas eu não paro para me questionar em que medida isso é bom, ou se eu gostaria de tomar uma outra coisa. Eu simplesmente sigo o hábito, que é o piloto automático. Então, a gente precisa buscar colocar as coisas que são saudáveis, colocar aquilo que eu desejo para a minha vida no piloto automático. E a partir disso, sim, eu posso dizer que eu tenho um hábito saudável, porque eu faço sem nem pensar que eu estou fazendo. Agora, qual é o grande problema que eu estava falando para vocês? Se eu já faço sem nem pensar algo que é prejudicial, então eu preciso parar e eu preciso observar quais são os hábitos que eu já tenho. Por exemplo, quem passa muitas horas assistindo televisão. É um hábito, né? A pessoa já está acostumada, ela não se questiona. Será que vai ser bom para minha saúde eu ficar aqui não sei quantas horas parada no sofá?
Não, a pessoa não se questiona. A pessoa simplesmente chega, se joga no sofá e fica ali, assistindo televisão. E aí ela faz isso todo dia, e outro dia também, e no outro dia também. Então, assim, o hábito tem um lado bom? Tem. Que você já está no piloto automático, você não se preocupa mais com aquilo, você escova o dente todo dia, você toma banho todo dia, você nem pensa mais naquilo. E aí você usa seu cérebro para pensar em outras coisas. Ótimo. Mas quando é um hábito ruim, a gente está frito, não é verdade? Porque a gente reproduz, 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 reproduz e nunca critica e não muda. Então, eu queria saber de vocês. Glória já disse que está animada para essa terceira semana. Queria saber se vocês estão animados para essa terceira semana. Se eu posso contar com vocês para serem o meu grupo, para serem aquela rede, né? Aquelas pessoas que eu posso conversar para a gente trocar ideias, para a gente se motivar, para a gente reforçar a nossa fé, que é possível sim adotar hábitos saudáveis. Queria que vocês comentassem um pouquinho, que vocês me dissessem como tem sido a experiência, né? E quais são as expectativas. Brincando, brincando, nós já estamos chegando na última semana, passou muito rápido. E eu estou pensando seriamente, Rose, no nosso próximo encontro, pagar a promessa que eu lhe fiz da live sobre inteligência emocional, porque eu não gosto de virar o ano devendo. Não gosto de virar o ano devendo promessa. E aí, de repente, acho que pode ser interessante pra gente. A gente começou no primeiro encontro pensando no nosso futuro, no que a gente faz para ter esse futuro, quanto eu me cuido para chegar na idade que eu gostaria. Hoje a gente falou sobre o hábito, o poder do hábito, como é que ele se organiza e como... Pronto, reconectou. Então hoje a gente falou sobre isso, né? O hábito e como transformar esse hábito, o quanto o hábito é algo poderoso, tanto para o bem como para o mal, e a gente tem condições de mudar, de alterar os nossos hábitos. E aí a gente poderia concluir esse nosso processo maravilhoso, que eu particularmente amei, com uma live sobre inteligência emocional. O que é que vocês acham? Na próxima terça-feira, né? Quero saber os comentários de vocês, né? E desejar também, né, um excelente Natal. Brincando, brincando, a gente já tá, né, bem próximo do Natal. E na próxima semana vou desejar um excelente Ano Novo. Queria escutar um pouquinho de vocês. Oi, Geisa, bem-vinda! Queria escutar um pouquinho de vocês, a experiência das 2 semanas, né? Essa segunda semana do Desafio Saudável e a disposição para a terceira e última semana do Desafio Saudável. Geisa, a gente está aqui concluindo já o nosso encontro. Falamos sobre o hábito, como ele se comporta, como a gente pode fazer para alterar os hábitos que a gente não quer ter mais. E agora estou perguntando para a turminha do Desafio Saudável, né? Como foi a experiência da segunda semana e como é que está a expectativa para a terceira, aliás. Cadê as meninas respondendo ali? Vamos lá. Bom, eu vou deixar essa live salva, como a gente fez a primeira vez, até o dia seguinte, tá certo? E a gente se encontra lá no nosso grupo, no WhatsApp, nosso grupo do Desafio Saudável. E na próxima semana, na terça-feira, novamente. Um beijo e muito obrigada, tá certo? Pela presença de vocês. Ai, Rose, vamos lá. Terceira semana com o Natal no meio. Tô com medo de não dar conta. Bom, gente, olha só. Então não vou encerrar ainda, não vou falar uma coisa pra vocês. Não fiquem em crise
Não fiquem culpadas. Façam o que vocês tiverem que fazer no Natal de vocês, tá? Querem comer, comam. Vão tomar, sei lá, alguma bebida, alguma coisa, bebam. Por quê? O que é que eu falo sempre? Não vai retroagir, não. O que é que eu sempre falo? Eu estou falando para pessoas comuns. Eu não falo para pessoas diet, nem para pessoas fitness. A ideia aqui não é um compromisso com a magreza, nem um compromisso com dieta, nem compromisso, nada disso. O nosso compromisso é com a nossa saúde. O nosso compromisso é de ser uma pessoa normal, comum, normal no sentido de comum, né? Uma pessoa comum, né? Uma cidadã comum, gordinha ou magrinha, ou seja lá como for, e que coloca hábitos saudáveis na sua vida. Então, assim, não é porque vocês estão no desafio saudável que vocês não vão poder enfiar o pé na jaca no Natal, tá? Então, assim, vão comer bobagem na noite do Natal? Tá, paciência, tudo bem. Mas durante o dia, coma sua fruta. Coma sua salada também no almoço, né? Até no próprio Natal deve ter também fruta e salada. Nos outros dias, também, beba muita água. O verão já chegou, né? O calor tá aí. Então, assim, beba muita água, coma suas frutinhas, coma sua salada. Na festa natalina, a atividade pode ser o quê? Dançar. 30 minutos de dança, né? Não seria nada mal. Então, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o desafio saudável é uma proposta para que todas as pessoas passem a colocar atitudes saudáveis na sua vida, no dia a dia. Mas não é uma proposta de emagrecimento, não é uma proposta de dieta, até porque eu não sou nutricionista. Quem está precisando fazer dieta porque está com algum problema de saúde, busque uma nutricionista, um nutricionista, certo? Então, assim, o desafio saudável não é motivo para ninguém se estressar no Natal. Não é. Até porque, para mim, saúde também tem a ver com saúde mental. Então, nada de ficar na sofrência porque vai comer sua ceia natalina. Por favor, gente. Tá certo? Então, assim, vamos continuar firmes e fortes. O grupo tá junto para isso, para a gente trocar ideias, trocar experiências, contar as estratégias que a gente utilizou para ver se o outro colega também utiliza as mesmas estratégias. Para a gente ser feliz, dar risada, brincar, relaxar e, ao mesmo tempo, também incorporar rotinas, né? Como a gente aprendeu hoje, incorporar rotinas saudáveis no lugar de rotinas que não são saudáveis. E isso é muito importante a longo prazo, porque são essas coisas que a gente repete sem nem pensar que vão se juntando com o passar do tempo e vão prejudicar ou vão favorecer a nossa saúde. Tá bom? Um beijo. Muito obrigada pela presença, fiquei muito feliz com vocês. Beijo, até já, né? Que lá no nosso grupo a gente pode continuar conversando. Beijinho, vou deixar a live salva, até amanhã. Amanhã à noite eu tiro daqui do ar. Beijinho.